Nosso próximo, que são os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa, eles são mais seguros do que os demais fundos que eu vou mostrar depois. Né? São mais seguros porque eles investem em renda fixa. Existe o fundo de renda fixa mais seguro, que é aquele que é o fundo de renda fixa DI, que é o fundo que investe em ativos atrelados ao CDI, ou até mesmo em LFT do Tesouro, que rende Selic. Então, teu fundo de investimento vai render Selic. Tem coisa mais segura que isso? Não, não tem. Tá? Então, o fundo de investimento de renda fixa é bem tranquilo. Só investe em ativo de renda fixa. Só que aqui tem um porém. Existe o fundo de renda fixa que investe só em Selic, existe o fundo de renda fixa que investe em Tesouro Selic e crédito privado, que é renda fixa também. Existe o fundo de renda fixa que investe em ativos atrelados só à inflação. Então, depende muito do fundo de renda fixa. Não dá para dizer fundo de renda fixa, então ele faz isso. Dentro da categoria fundos de renda fixa, existem várias outras subcategorias que dividem. Então, você tem que saber escolher qual fundo que você quer. Tu quer um que invista só em inflação? Tu quer um super conservador que invista só em LFT? Tu quer um que tem um pouquinho mais de risco, que investe só em crédito privado? Esse vai render um pouco mais? Então, vai muito do fundo que você quer. Lembrando, de novo, o teu assessor vai te ajudar a escolher um fundo interessante, muito bom para ti. Tá? Ele faz um mix de investimento em diversos ativos. Né? Ele pode investir em crédito privado, tesouro e ativos atrelados à inflação, tudo no mesmo fundo, dependendo da estratégia que o gestor faz. Tá? E ele pode ter investimento em crédito privado, pode ser um fundo só de crédito privado. Normalmente os fundos de investimento em renda fixa, que são apenas de crédito privado, eles têm um prazo de resgate mais longo do que os demais. Vou falar sobre isso agora. Vamos para lousa. Aqui. Como é que funciona o resgate dos fundos de investimento? Né? Quando você entra no fundo de investimento, você vira um cotista. Mas eu não sou investidor? É investidor, mas o nome de quem investe em fundo de investimento é cotista. Tá? É que nem quem é estudante é aluno. E quem é investidor, quem investe em fundo é cotista. Tá? Quando você aplica no fundo de investimento, o teu dinheiro sai da conta corrente. Se você tem conta na corretora XP, por exemplo, teu dinheiro está na conta corrente da XP, não está investido em nada. Se tu deixar ele lá parado, ele não vai render nada. Você tem que direcionar esse dinheiro para algum investimento. Tu pode direcionar esse dinheiro para um CDB, para uma LCI, para um crédito privado, para um tesouro nacional, para um título público, né, do tesouro, para um fundo de investimento. Quero direcionar para um fundo de investimento. Qual fundo? Tem lá um fundo de renda fixa que eu escolhi junto com o meu assessor. Ok. O teu dinheiro vai sair da conta corrente e vai ser aplicado no fundo. Vamos botar no fundo de renda fixa, RF. Os fundos sempre têm um nome. Vou botar aqui, fundo de renda fixa XYZ. Para não fazer propaganda de nenhum fundo. Digamos que é um fundo de renda fixa. E ele diz lá o seguinte: esse fundo de renda fixa tem resgate D+1. O que é isso? O que é esse resgate D+1? Quer dizer que, quando você quiser resgatar o dinheiro do fundo, não quiser mais investir, ou quer resgatar uma parte do dinheiro que você aplicou, o fundo ele vai te pagar o dinheiro, vai jogar o dinheiro de volta para a tua conta corrente da corretora um dia depois do pedido. Dia mais um. Se eu pedir o resgate hoje, amanhã o dinheiro vai estar disponível. Se fosse D+0, quer dizer que eu não preciso esperar nenhum dia para ver o dinheiro. Eu peço o resgate hoje o dinheiro está na minha conta corrente. Se o fundo for D+30, quer dizer que eu preciso esperar 30 dias para o dinheiro cair na minha conta corrente. 30 dias, Walter? 30 dias não é carência isso aqui.
que você tem que ficar 30 dias no fundo e depois tu pede cair a qualquer hora. Não. A partir do momento que você clica para pedir o teu resgate, eu quero reaver meu dinheiro, a partir daquele momento começa a contar 30 dias. Existem fundos que são D mais 180. Ou seja, tem que esperar 180 dias depois do pedido de resgate. Tem fundo até que é D mais 360. Pede o dinheiro hoje, daqui um ano o dinheiro está na tua conta. Então tem que ter programação. Normalmente esses fundos aqui, D mais 180, D mais 360, eles são fundos de crédito privado. Crédito privado, como você sabe, ele tem menos liquidez do que um título público, porém ele rende mais. Então, os fundos de crédito privado que investem só em crédito privado, quando você pede um resgate, eles precisam de tempo para fazer a venda do ativo e poder te entregar o dinheiro. É assim que funciona. Quando você investe num fundo de investimento, o gestor recebe o teu dinheiro e ele vai correndo com esse dinheiro comprar os ativos para colocar dentro do fundo. Por exemplo, se é um fundo de crédito privado, ele pega teu dinheiro, investiu 100 mil, ele pega teu 100 mil, vai lá e compra em debêntures e CRA, dependendo da estratégia dele, e jogou na carteira. Pronto. Agora o teu dinheiro vai render conforme toda a carteira do fundo rende. Pediu resgate. Putz, pediu de 100 mil resgate. Ok. O gestor tem 180 dias ou 360 dias para te entregar o dinheiro. Assim, ele tem tempo de vender o ativo, sem precisar ter muita pressa para vender. Porque ativos de baixa liquidez, se você tem muita pressa para vender, às vezes tu acaba fazendo um mau negócio. E o gestor do fundo não quer fazer maus negócios, ele quer fazer bons negócios. Então, com isso, ele vai pegar e ter todo esse tempo para você reaver o teu dinheiro. Quando você pede o resgate e ele demora 180 dias para chegar na tua conta, ele continua rentabilizando nesse período, ele não para. Então, se o fundo subir nesse período aí, fantástico. Você pode até ter uma surpresa agradável, vai ter mais dinheiro do que você achava, porque ele vai ter a rentabilidade do fundo, você continua aplicando no fundo. Tu só deixa de aplicar no fundo realmente quando o dinheiro cai na tua conta. Então, no fundo de ação, por exemplo, depois eu até vou mostrar, muita gente tem fundo de ação que é D mais 30. O cara está no lucro hoje e pede o resgate. 30 dias depois, o dinheiro cai na conta em menos, porque as ações caíram nesse período, não tem o que fazer. Então tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Aqui nós temos um exemplo, coloca só o slide na tela. Aqui nós temos um exemplo de um fundo de renda fixa. Aqui eu peguei um fundo de renda fixa bem conservador. Ele é um fundo que está rendendo, olha só, a linha preta está quase em cima da linha azul. Na verdade, a linha azul está quase em cima da linha preta. A linha preta é o CDI. A linha azul é a rentabilidade do fundo. Pode ver que esse fundo ele rende um pouquinho abaixo do CDI. Por que ele rende abaixo do CDI? Porque esse aqui é um fundo que investe apenas em LFT, apenas em ativos pós-fixados de baixíssima liquidez, e ele tem que pagar a taxa de administração do fundo. Então, essa diferença entre o CDI e a rentabilidade do fundo é a taxa de administração que é paga. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre a taxa de administração no final, para vocês entenderem como que o fundo de investimento se remunera, ou quanto custa investir num fundo de investimento.